Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 469. Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, não vamos dizer o nome aqui, né? Gênese Mosaica, capítulo 12. E às vezes tem pessoas que não pega pela primeira vez, né? Então é bom a gente citar. Eu cito em todos os vídeos por isso mesmo, porque às vezes algumas pessoas pegam a primeira vez, então eu pego e digo assim, eu vou e apago o interruptor, desligo ele e olho na lâmpada e falo assim, que se faça a luz. E a lâmpada acende. Tá. Só que depois de 3 dias é que eu digo isso, ó. Que se faça agora as usinas elétricas. Ué, pera lá. Primeiro tinha que ser feito a usina elétrica para depois fazer a luz, para depois aparecer a luz. Porque a luz é o efeito, é o efeito de uma causa. E que causa é essa? A causa é a usina elétrica que gera a energia. Outra coisa, o Sol, a Lua e as estrelas. Isso tudo no 4º dia. Tá. Então, vamos agora para o 5º dia. Não, ainda não terminou ainda não. No período secundário, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Então isso tudo ocorreu no período secundário. Foi no 4º dia, né? Agora nós sabemos que esses períodos secundários, esses 6 períodos, são períodos de 300, 400 mil anos, né? Então, no 5º dia, olha só para você ver o que Deus fez no 5º dia. Os peixes e os pássaros, apenas. Os peixes e os pássaros. Enquanto a Gênese, a luz da doutrina dos espíritos, a Gênese, a luz da doutrina dos espíritos esclarecida, orientada pelos bons espíritos, né, que contribuíram na codificação da doutrina dos espíritos. Olha só o que significa o 5º dia para a Gênese espírita. Período terciário. Grandes entumecimento da crosta sólida, formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada,
temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, como também pássaros. Período terciário, que eu confesso a você, com todo respeito, menos de 400.000 anos. Eu não sei nem se eu estou pronunciando 400.000 anos ou 400 milhões de anos. Eu acho que o certo seria até 400 milhões. Porque eu estou pensando assim, 400.000 anos parece que é muito pouco para se formar aqui na Terra tudo que está descrito aqui no período terciário. Mas tudo bem, então você viu o que Deus fez no sexto dia só. Os peixes e os pássaros. Agora, olha só o que Deus fez no sexto dia. Anterior ao quinto dia. Agora é o sexto dia. Ó, Deus no sexto dia, ele fez os animais terrestres e o homem. No sexto dia, os animais terrestres e também o homem. Que na Gênese, à luz da doutrina dos espíritos, significa período quaternário ou pós-diluviano. Porque você sabe que existiu o período quaternário ou pós-diluviano. Só que esse pós-diluviano, esse diluviano aqui, não tem nada a ver com o dilúvio de Noé, tá? Esqueça a arca de Noé. Esqueça. Eu fico pensando assim, se em 1909, porque eles começaram a fazer o Titanic em 1909 e ele ficou pronto em 1912. E há um ditado aqui na Terra que diz que o Titanic foi o maior navio do mundo. Mentira. O maior navio do mundo foi a Arca de Noé. Eu fico pensando, né, naquela época, o remo, o tamanho dos remos daquela arca. Isso é mitologia, né? Então, período quaternário ou pós-diluviano. Então, o que aconteceu no sexto dia? Terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade. O homem. Agora, esse período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade, o homem, você consegue entender quantos 1000 anos nos levou para poder isso tudo acontecer? E a Gênese mosaica não esclarece nada. Então, ela só diz assim, ó. No quinto dia, Deus fez os peixes e os pássaros.
No sexto dia, os animais terrestres e o homem. No terceiro dia, Deus fez as águas que estão debaixo do firmamento, se reúnem, aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. Só. Mais nada. E não seja bobo você de pedir para que um padre te esclareça. Ou que um pastor de uma outra congregação te esclareça. Porque eles não vão te dizer nada. Olha, meu filho, nas coisas de Deus a gente não deve meter o bedelho. Sabe por quê? Podemos ser excomungados pelo fato de querer mexer nas coisas de Deus. Então, se eu fosse você, esqueceria esses pensamentos teus de querer entender o significado do quinto dia. Dê por satisfeito. Lembre-se que Deus, no quinto dia, ele fez os peixes, os pássaros e pronto. Ah, mas não tem a mais. Fica quieto. Ó, quietinho. Eu vou pra fogueira. Com todo respeito àquele termo, eu vou pro inferno, mas eu não calo a boca. Então, na questão de número 6, Kardec diz assim: desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos. A cada um dos 6 períodos geológicos, a concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem, por último. É esse um fato importante. Kardec ainda tenta dar uma abrandada nos sentimentos das pessoas. Há também coincidência, não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem em que se lê que ao terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foram somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Tá. Se nós pararmos para analisar aqui, não existe concordância nenhuma. Mas Kardec, ele está tentando nos mostrar que existe uma concordância entre os 6 dias da criação de Deus, né?
com os 6 dias da criação mosaicas. Só que nós não podemos, com todo respeito, nós temos que respeitar Kardec. Nós não podemos nos levar por isso, não. Você sabe por quê? Porque, vejamos, se faça a luz. Foi feita a luz primeiro. Depois, no terceiro, no quarto dia, não sei, se faça o sol e as estrelas. Então, quer dizer que a luz não existia e ela, por exemplo, os planetas, os sóis, as galáxias, o universo, o infinito não existia. Então, vamos pensar assim, no terceiro dia, Deus disse que se faça a luz. Foi feita a luz. Mas no quarto, quinto dia, não sei aqui, Deus criou o sol e as estrelas. Você se lembra disso? Agora, quando se fala em sóis e estrelas, está tratando-se do infinito. Não está tratando apenas da Terra. Porque se tratando da Terra em questão de períodos geológicos, existe até uma concordância. Mas se tratando de universo, se tratando de sóis e de estrelas, de galáxias, de nebulosas, de via-lácteas, de infinito, não existe concordância, não tem nada a ver. Você entendeu? Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. É lógico que ainda tem muita coisa para a gente estudar a respeito, molhando assim o dedo na boca. Você não esquenta a cabeça comigo não, sabe? Eu sou desse jeito mesmo. Então tem muita coisa ainda para a gente ler a respeito aqui, né? Da Gênese, os 6 dias, tem muita coisa para a gente ler ainda, mas até aqui Kardec está tentando introduzir uma coisa que não tem nada a ver. Vamos ver aqui agora na questão número 7, que ele vai dizer aqui. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas, ou terá empregado essa palavra no sentido do período de duração? É mais provável a primeira hipótese de 24 horas? Se nos ativermos ao texto acima, primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica, yom, traduzida por dia, depois a referência à tarde e à manhã, como limitações de cada um dos 6 dias, dá lugar a que se supõe haja ele querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. Tá vendo? Ainda bem que tem um esclarecimento aqui, né? E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia.
Isto, evidentemente, só se pode aplicar aos dias de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, colocou-as no firmamento, no céu, para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas, e da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Então é com todo respeito, eu falo com todo respeito, né? Porque às vezes pode ter pessoas que não conseguem entender, mas existe tanta controvérsia, existe tanta distorção nessa Gênese mosaica, que é aquilo que eu já disse, eu vou repetir. Essa Gênese mosaica não passa-se de um livro apócrifo. Não passa-se de um livro apócrifo. E eu assino embaixo no que eu estou dizendo aqui. Porque não condiz com os períodos, não condiz com os períodos e não condiz com a realidade. Isso aqui é uma forma de contar uma historinha para a humanidade, para tentar justificar aquilo que eles não conseguem decifrar. Você entendeu? É como se fosse uma incógnita. Você não consegue decifrar algo, é uma incógnita. E pelo fato de você não conseguir decifrar algo, então você aproveita e conta uma historinha para a pessoa. Então, por exemplo, você não entende nada de matemática, né? Mas você percebe que os teus alunos também na sala de aula não conhecem nada de matemática. Aí você chega e para mostrar, para acender o holofote agora, para mostrar para os alunos teus que você entende de matemática, então o que você faz? Você faz assim, ó. Hoje nós vamos estudar matemática. Tá bom. 3 mais 3, os alunos contam no dedo. 3, 4, 5, 6. 6, professor? Não, não é 6 não. É 9. Mas, professor, eu contei no dedo aqui, deu 6. 3 mais 3 deu 6. Não. Mas eu quero que seja 9. É o autopersonalismo. Isso é psicologia também. Tá bom, professor. Então tá. 3 mais 3, 9. 4 mais 4. 8. 8, professor. Não, 12. Porque tem que ser 12, gente. É 12, tá? E bota aquela lavagem na cabeça da pessoa e a pessoa acredita que é 9, que é 12. Tá bom. Chega no fim do ano, vem a prova final para você passar de ano, né? Ano escolar, né? Só que aí vem um outro professor para aplicar a prova. E ele, a matéria principal é matemática. Aí todo mundo diz assim pro professor: não, isso nós sabemos de cor. Tá. Aí tá lá na prova assim, 3 mais 3, o aluno vai e põe 9. 4 mais 4, o aluno vai e põe 12. O
porque ele aprendeu desse jeito. Você está entendendo alguma coisa ou não? Se quiser falar que não está entendendo nada, pode dizer também, não tem problema não. Porque eu estou entendendo muito bem. É a lavagem cerebral que foi feita na cabeça da humanidade. Ó, creiam no que eu creio e esqueço que você sabe. Eu é que detenho a verdade. Eu estou com a verdade. Você não sabe de nada. Faça o que eu mando e esqueça o que você sabe. É assim que os sistemas aqui na Terra sempre fizeram com a humanidade. Por isso que agora eu venho e digo aquilo que eu disse no primeiro vídeo. A humanidade encontra-se totalmente desinformada. Porque se a humanidade procura se informar, se educar, olha, gente, isso aqui dá uma virada nesse mundo aqui de uma hora para outra. Mas a humanidade não está preocupada em buscar informações. Ela quer encontrar o bolo e o leite com o chocolate pronto. Psicologia, tá vendo? Vamos para o próximo vídeo.